Meus amigos, vamos aqui acompanhar mais um corte que eu separei para vocês, dessa vez do programa Mundo F, da ESPN Brasil, falando sobre os bastidores da seleção brasileira, que venceu a Escócia e com autoridade, meus amigos, venceu por 3-0, com o Vinícius Júnior simplesmente destruindo no jogo, fez 3, né, tiraram um dele, acabou ficando com 2, e é lógico, também tivemos ali o Bruno Guimarães fazendo um excelente jogo, o próprio Ryan ajudando bastante. Vamos aqui acompanhar a imprensa esportiva analisando e falando da vitória da seleção brasileira. Esse gancho, então, que você falou do Vinícius Júnior, vou aproveitar para mostrar para o Fã de Esportes, então, números do nosso jogador. Destaque aí da seleção brasileira nesse início de Mundial. Vinícius Júnior em 7 jogos pela seleção nas Copas de 2022 e 2026. Em gols foram 5, em assistências 3, finalizações foram 21 finalizações no alvo 12, chances criadas são 13, dribles completados são 12, ficando em primeiro em todos os critérios no ranking do time. Participou de 8 dos últimos 15 gols do Brasil em Copas. E para quem pediu, né, para os brasileiros que precisavam e falavam muito sobre essa presença de Vini Júnior, quando ele vai aparecer da forma que ele desempenha o seu futebol no Real Madrid, quando ele apareceria dessa forma na seleção brasileira, estamos vendo aí um início muito bom do Vinícius Júnior na competição. Bira, quero sua opinião, então, em relação à equipe, mas também ao Vini Júnior. Se você hoje enxerga ou olha para a seleção brasileira, e a gente sempre fala disso, de dependência, se hoje você imagina que a seleção brasileira dependa muito do Vinícius Júnior, ou se hoje você enxerga mais como um coletivo mesmo, o que vem apresentando aí a nossa seleção. Achei uma forma muito radical de ver as coisas, né? Porque o Vinícius Júnior tá jogando bem e o Brasil passa a depender dele também, tudo. Acho que o Brasil é um time em formação, então claramente como time em formação, algumas coisas ainda não funcionam tão bem assim. E é bom que a gente tenha o Vinícius Júnior decidindo. Em outros momentos o Brasil estava em formação e não tinha nem o Vinícius Júnior decidindo, então a gente não ganhava os jogos. Então, acho que não é que dependa do Vinícius, é como o Vinícius tem decidido, o Vinícius acaba sendo uma válvula de escape em alguns momentos. Mas acho que o Brasil tem conseguido construir jogadas sem ele também. Agora, o gol do Vinícius Júnior do primeiro tem uma participação fundamental do Ryan. O Ryan que rouba a bola e ela sobra pro Vinícius. É esse daí, ó. O Ryan vai lá que rouba a bola. Então, assim, a parte do Vinícius Júnior foi a mais fácil da jogada. Então, assim, vou falar, depende dele, tudo. Sei lá, acho meio forte, assim, meio catastrofista achar que ver muito pelo lado do problema, né? Como se tivesse resolvido sozinho, né? E agora não foi o Vinícius Júnior tá caso, aparecendo, né? O Vinícius Júnior tá decidindo, isso é importante, porque ele é o jogador que tem esse potencial nesse time mais do que o Neymar, que é o jogador que muita gente ainda conta, mas pra mim, nessa Copa do Mundo, é a Copa pro Vinícius Júnior ser o cara do Brasil. Então, pelo menos ele tá se sentindo mais solto, coisa que não acontecia. E, pô, se a gente, de repente, o Rafinha, se ele voltar nessa Copa, não sei se ele volta, mas se ele voltar nessa Copa e jogar o que ele joga no Barcelona, como o Vinícius Júnior tá jogando o que joga no Real Madrid, olha como a gente fica melhor. Então, acho que eu prefiro ver pelo lado positivo. O Vinícius Júnior fazendo gol de ponta no jogo contra Marrocos e gol de centroavante no jogo contra a Escócia. Eu prefiro ver também esse lado mais coletivo da seleção brasileira e com isso o Vinícius conseguindo se destacar dentro ali de um contexto onde outros jogadores também estão atuando bem para o Brasil. Thiago. Eu já acredito que o Vinícius sim tem uma importância gigantesca na seleção brasileira. Vamos lembrar, né? Quanto tempo a gente, não vou dizer cobra, mas espera que o Vinícius seja esse cara determinante, esse cara que faz a diferença na seleção brasileira. E eu acho que, para mim, é muito evidente isso, se você parte de um pressuposto de que grande parte das jogadas do Brasil com posse de bola vão para o lado esquerdo. Por mais que o Ryan tenha recuperado aquela bola, se você levar em consideração em construção, o Brasil depende muito do Vini Júnior, porque o Brasil cai muito pelo lado esquerdo. As principais jogadas do Brasil, se você pega o jogo contra Marrocos, o jogo contra o Haiti, o jogo contra a Escócia, as principais construções de jogadas do Brasil, elas partem do lado esquerdo com o Vini Júnior dominando a bola. Isso é bom ou é ruim? Depende. Depende do jogo, depende do placar final da partida. Você pode achar que é ruim, porque o Brasil talvez tenha só um tipo de jogada, entre aspas. Mas é bom você ter um cara que consegue decidir, porque a gente sempre pediu para que ele fosse decisivo. E agora ele vem sendo esse cara importantíssimo da seleção brasileira. E o mais importante disso, eu acho que talvez seja o grande trunfo do Ancelotti na seleção brasileira, é transformar o Vini Júnior da seleção brasileira no Vini Júnior do Real Madrid.
O Vini Júnior que a gente viu no Real Madrid, quando ele não tinha peças tão influentes ali no ataque, o Vini Júnior acabou se tornando um destaque, uma peça insubstituível. E eu acho que o Vini também tem essa importância na seleção brasileira. Hoje, eu não consigo enxergar a seleção brasileira vencendo o adversário de ponta sem o Vini Júnior. Então, é que eu enxergo, e quero saber sua opinião, Matheus, eu enxergo como 3 jogos distintos da seleção brasileira, né? Contra Marrocos de uma forma, contra o Haiti, eu acho que a seleção brasileira ela entra de uma forma, se transforma ali, em uma outra partida, principalmente depois das alterações. E aí, para esse terceiro jogo, que é o jogo que eu considero a melhor atuação da seleção brasileira, eu ainda acho que realmente a nossa maior força ela é pela esquerda, mas eu ainda vejo crescimento pelo lado direito do que o que a gente não viu acontecer contra Marrocos. Então, assim, não estou falando que não dependa do Vini Júnior. Que bom depender do Vini Júnior, já que ele está resolvendo e é um ótimo jogador. Mas enxergo também outros jogadores evoluindo dentro da partida, principalmente nessa contra a Escócia, diferente das outras partidas. E óbvio, né? Se comparar entre Marrocos e essa, foi uma diferença gritante. O fato do lado esquerdo do Brasil ser a principal alternativa de criação acaba condicionando o jogo da Escócia ontem, por exemplo, a sair pela direita. A roubada do Ryan é porque ele salta a pressão pelo lado direito, porque você, sendo o adversário da seleção brasileira, não vai tentar colocar a bola para sair para o jogo no lugar onde está o Vinícius Júnior mais perto. Você vai tentar condicionar a saída pelo outro lado. E aí entra muito o mérito do Ryan, o mérito defensivo do Ryan, que vai lá dar o combate, a bola sobra para o Vinícius Júnior e ele faz o primeiro gol. Por que eu estou dizendo isso? A gente está falando muito da importância do Vini, mas o fato de vários jogadores ali terem características muito importantes no jogo de ontem, mas não necessariamente elas terem sido fundamentais para a vitória, mas outras valências também positivas, fazem desse time ser mais operário e aí potencializa a virtude do craque, que é o caso do Vinícius Júnior. O Ryan saltando a pressão. Douglas Santos, que muitas vezes, com o próprio Ancelotti, foi um zagueiro pelo lado esquerdo na saída de 3. Ontem, ele virou praticamente um ponta para que o Vini pudesse fazer esse movimento de sair da ponta do lado do campo para dentro e aí atuar praticamente como um atacante mais centralizado, oferecendo mobilidade. O Ryan, a gente sabe da velocidade, da capacidade do 1 para 1, do jogador que pega a bola e resolve sozinho, muitas vezes, o problema da partida ali pela ponta direita. O Ryan estava numa função defensiva extremamente importante ontem, tanto que gera o gol. Paquetá e Bruno Guimarães alternando com o Casemiro para ser o segundo homem ali de meio de campo. Ora o Paquetá baixava mais e o Bruno Guimarães avançava a linha por dentro. Ora quem fazia isso era o próprio Bruno para que o Paquetá tivesse mais adiantado. Então, muitas vezes, o jogador não fazendo necessariamente a função que ele tem o maior destaque, gera um coletivo mais forte, como eu falei, uma equipe mais operária que potencializa a virtude do craque. E hoje o craque do Brasil é o Vinícius Júnior, os números da Copa dele são indiscutíveis. Bruno, seguindo nessa linha do que o Matheus estava falando aqui pra gente, você até fez uma publicação nas suas redes sociais falando sobre essas mudanças que o Carlo Ancelotti faz na seleção brasileira e que isso potencializa o Vinícius Júnior. Especificamente Bruno Guimarães e Matheus Cunha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois, mas também dos outros jogadores que foram alterados ali no esquema tático da seleção brasileira e com isso a gente conseguiu obter pelo menos até o momento, o melhor do Vini Júnior em campo. Eu acho que, assim, no primeiro jogo foi uma seleção dependente do Vinícius. Não fosse o Vinícius Júnior, o Brasil teria perdido contra o Marrocos. Já contra o Haiti, principalmente ontem, menos, tá? Acho que o Vinícius fez parte de um time que, com algumas mudanças... e que, com alguns novos encaixes ele acabou brilhando ainda mais, né? Acho que essas mudanças favoreceram ainda mais o futebol do Vinícius. Falando sobre o Cunha e sobre o Bruno Guimarães, eu acho que assim, primeiro é interessante como o Ancelotti reencaixou o meio de campo, porque o Paquetá, no aquele primeiro tempo horroroso, era um ponta direita, então voltou o Paquetá ali jogando como um volante pela esquerda, o Bruno Guimarães como um volante pela direita, e ontem a partida do Bruno Guimarães foi enorme. Inclusive, até tem um mapa de movimentação do Bruno Guimarães e do Matheus Cunha, onde fica muito evidente como esses dois jogadores participam, são todo campistas, não é Bira, Thiago, Matheus e Natasha. Claro que do Bruno Guimarães isso não surpreende, mas talvez seja mais surpreendente ver como o Matheus Cunha é um 9, mas que também é um 10, né? Que também é um cara que circula por todo o campo. E é interessante também a gente notar que muito da ocupação dele pelo lado esquerdo e na zona ali mais de defesa acontece depois da entrada do Martinelli.
porque aí é o Matheus Cunha quem acaba fazendo a função do Paquetá de proteger um pouco defensivamente aquela área quando o Brasil não tem a bola. Então são algumas mudanças, né? Eu destaco e destaquei mais cedo, principalmente a do Paquetá. Vocês chegaram a ver o comentário que eu fiz no Sport Center? Para mim, a função do Paquetá é a que dá equilíbrio e é a mais importante de toda essa engrenagem da seleção. Não sei se vocês viram e se vocês concordam. Até porque, né, Bruno, a gente vinha comentando desde o jogo contra Marrocos, porque, enfim, foi ali que a gente viu o Paquetá desempenhar um papel no qual ele não se saiu bem, né? Então, depois disso, óbvio que teriam mudanças e que bom que as mudanças foram feitas. E aí quero saber a opinião de vocês em relação também ao posicionamento do Paquetá para o bom desenvolvimento ali do meio de campo da seleção brasileira. Acho que ficou meio evidente que o Brasil precisava realmente de um homem a mais no meio de campo, né? O time estava muito frágil naquele setor, sem ele, sem esse homem. Se consolidou a presença dele. Eu até achei que o Paquetá foi muito mal no jogo contra Marrocos e fiquei achando que era o caso dele sair do time. O Ancelotti resolveu dar uma segunda chance e acho que agora o Paquetá abraçou melhor. Talvez o Paquetá estivesse muito nervoso no primeiro jogo e talvez estivesse sentindo um pouco isso, dificuldade até de dominar a bola, errar passe bobo, mas a partir do segundo jogo ele jogou bem. Então, deixou o time mais uniforme, né? Até o Bruno Guimarães também começa... A gente viu o Bruno Guimarães, por exemplo, indo para a direita em alguns momentos, dar apoio ao Ryan, ali já que o Danilo não subia tanto. Em muitos momentos, o Matheus ele desce tanto... o Matheus ele desce tanto que em muitos momentos o Bruno Guimarães fica até mais avançado que o Matheus Cunha, olhando o ataque da seleção. Exato. Segundo tempo, principalmente. Exato. É basicamente o que o Bellingham faz no Real Madrid. E como o Matheus Cunha volta, o Paquetá e o Bruno Guimarães abrem ali e acabam até sendo dois jogadores a mais, como meias abertos, auxiliando até os jogadores de lado. No caso, o Ryan, o Douglas Santos, tudo. Então, o time começa a ter outros caminhos, né, para avançar, coisa que contra Marrocos faltou muito. O Brasil não conseguia sair da marcação marroquina, tem muito a ver com isso também. Acho que são dois pontos, né? Tanto o Paquetá voltando, eu concordo plenamente com o Bruno, mas o outro é o Matheus Cunha. Um atacante que tem essa característica de voltar e fazer os extremos, no caso o Ryan e o Vini, fecharem no meio como atacantes, como o Matheus falou. Isso é fundamental para você fazer uma linha de colocar 4 jogadores, um losango, como estão falando agora, no meio de campo da seleção brasileira, com o Casemiro mais recuado, o Matheus Cunha mais acima, e aí o Paquetá e o Bruno Guimarães um lado do outro. E aí, lembrando o Bruno Guimarães, com essa possibilidade do Paquetá jogando ao lado dele, como um meia mais defensivo, ele tem a capacidade de colocar o Bruno Guimarães para jogar como ele atua no Newcastle. Um cara que pisa dentro da área e tem as oportunidades que ele teve no caso do gol que o Brasil fez ontem. Agora, muito mérito do Ancelotti nessa situação... Vamos com o Bruno. Fala aí, Bruno. Oi, Matheus. Não, desculpa, só para reforçar, quando eu faço elogio ao Paquetá, não é nem tanto a individualidade, ao jogador em si, e acho que também cabe um elogio a ele, mas principalmente como ele vem desempenhando a função. Porque aí eu concordo muito com o Matheus. A permanência do Paquetá por ali dá liberdade para o Douglas Santos ser o ponta esquerda da seleção e o Vinícius centralizar. E quando a seleção não tem a bola, com os 4 atacantes, como o Thiago falou, era o Matheus Cunha quem tinha que voltar para cobrir ali o lado esquerdo. Isso matava o camisa 9 da seleção brasileira. O Paquetá consegue dar esse equilíbrio, então, do Matheus permanecer na frente, salvo, né, junto com o Vinícius, e quando a seleção tem a bola, aí ele dá liberdade para o Douglas apoiar e para o Vinícius centralizar. E o que facilita muito a compreensão, de forma geral, pelos jogadores também do esquema que o Ancelotti propôs ontem para atacar, que para defender era exatamente o que o Thiago estava falando, desse losango no meio de campo, 4-4-2. Mas no momento que o time saía para o jogo, o Danilo funcionando como um zagueiro pela direita e o Douglas Santos pela esquerda, como um ala que vira ponta, é o espelhamento, digamos assim, daquela formação que a gente estava vendo nos amistosos preparatórios contra Egito e Panamá. O Wesley era esse jogador, só que pelo lado direito, que avançava, fazia com que o ponta, que era o Rafinha, entrasse um pouco mais, trabalhasse a bola por dentro no meio de campo, e aí ficavam os 2 volantes ali. Gerava a triangulação, né? E você gerava a triangulação. E você gerava a triangulação, só que isso era do lado direito. Exato. Então, para a compreensão melhor dos jogadores, ele faz isso do lado esquerdo ontem, que era o Douglas Santos fazendo o que seria a do Wesley num plano ideal, considerando que o Brasil tivesse todos os jogadores à disposição. Então, o Douglas Santos fez essa função. Todo mundo já sabia mais ou menos como era o formato, só inverter o eixo, digamos assim. Você faz, ao invés de usar o corredor direito,
usa o corredor esquerdo. E o Douglas Santos vem se mostrando um jogador que é satisfatório tanto no apoio quanto para fazer essa função de um terceiro zagueiro. Esse espelhamento também não é só chegar para os jogadores e vamos fazer tudo invertido. Exatamente. Leva alguns dias de treino. E não é contra qualquer um, porque contra Marrocos, se eu faço isso, eu deixo o meu corredor exposto. Exatamente, até porque você tem o Hakimi. E a Escócia é o contrário, né? Dias, né? Exato. A Escócia é o contrário, que é o Robertson, né? Que é o principal lateral. Mas e também leva alguns dias de treino e um ou outro jogo para... Porque assim, uma coisa é a orientação, outra coisa é na hora do jogo que o jogador tem que fazer a movimentação sem pensar muito, tem que ser alguma coisa natural, que já vem no instinto de algo que já vem de memória muscular quase, né? Então o Brasil levou esses jogos, esses dias de treino, mas parece que a coisa está começando a acontecer e o Brasil controlou muito mais o jogo ontem, mesmo do que no jogo contra o Haiti. O Brasil controlou muito bem o jogo ontem e mostra que é um time que vai amadurecendo. E não quer dizer também, uma vitória segura, 3-0, que tá tudo lindo e maravilhoso. O Brasil tem questões na transição defensiva. No momento que o Brasil perde a bola, a gente viu... é muito lento. É muito lento, cede muito campo para o adversário e a gente viu a Escócia rodando bola em determinado momento, principalmente avançando um pouco mais no meio de campo. Faltou um pouco mais de qualidade técnica para entrar com a bola dominada na área, criar uma chance clara de gol, buscar a finalização, mas você proporcionar isso para a Escócia é uma coisa. Você ter um enfrentamento contra as seleções de ponta do futebol mundial em fase avançada de Copa do Mundo, isso pode ser fatal. Isso aconteceu contra o Haiti, aconteceu contra o Marrocos de uma forma praticamente o jogo inteiro e aconteceu contra a Escócia. Você fazer isso. Aconteceu contra o Panamá no Maracanã. Você ceder isso. Vai poder acontecer com a Holanda ou com o Japão, né? Porque aí é fatal. Esse é o ponto. Você ceder esse último terço para o Japão, que é muito associativo no ataque, para uma Holanda que tem jogadores de extrema capacidade ali, aí a gente pode ir mais para frente, para uma Inglaterra, para uma Espanha, complica demais para a seleção brasileira. É que assim, o Brasil está claramente evoluindo de um jogo para outro. Até a França, né? Pode acontecer. Exato. O Brasil está claramente evoluindo de um jogo para outro. Então, se o Brasil pegar a Noruega lá na frente, ou se ele pegar a Inglaterra mais lá na frente ainda, significa que ele está sobrevivendo à competição. Exato. E que talvez ele tenha evoluído um pouco mais. Talvez o Brasil que pegue eventualmente uma Noruega nas oitavas, já seja um Brasil diferente. Né? O Brasil não vai estagnar. Espero que o Brasil não estagne sua evolução no jogo de hoje. Sim. No jogo de ontem, aliás, contra a Escócia. Eu acho que o Brasil ainda vai progredir. Agora, ele tem que progredir ainda mais para chegar num nível de poder bater de frente com a França, com a Argentina, com a Inglaterra. E espero que quando esses adversários chegarem para o Brasil, caso cheguem, o Brasil tenha conseguido evoluir o suficiente para fazer um jogo pau a pau com eles. Hoje ainda não dá, mas está evoluindo. Mas, Bruno, quando você analisa essa questão da seleção brasileira em relação a próximos passos de evolução, por exemplo, o que você imagina que sejam mudanças necessárias ou talvez individualidades que precisem melhorar para um próximo jogo? Como que você vê isso? Eu acho que assim, primeiro, o time aparentemente ele encontrou, né? Não sei, a gente já elogiou, vocês elogiavam o Wesley e falamos até da possibilidade, eventualmente lá na frente, do Rafinha voltar à equipe, o que não vai ser para esses próximos 2 ou 3 jogos. Mas, de repente, ter encontrado o time com o Ryan. O Ryan, acho que ele jogou muito bem, mas acho que ele pode evoluir ainda. Eu acho que ele ainda pode ficar ainda mais à vontade em campo. Acho que a dinâmica do Matheus Cunha está funcionando muito bem. O próprio Paquetá, a gente está elogiando a função, mas como vocês mesmos falaram, em determinados momentos ele ainda, às vezes, se afoba um pouco e ainda tecnicamente falha, né? Uma questão ou outra. Então, acho que tem esses pontos que podem evoluir. Eu particularmente faço um elogio ao Alisson, porque ele chegou com muita desconfiança, até por conta de uma recente contusão. E ele fez uma defesa que foi muito importante contra o Haiti e ontem também fez uma defesa dificílima. E se ele mantiver assim o nível e conseguir repetir boas atuações a partir de agora, nos jogos mais difíceis, eu acho que ele vai poder ser também bastante importante para a seleção brasileira. Meus amigos, também acho. Acho que vamos ver, né, o que vai acontecer, né? A seleção brasileira agora já está classificada. E segunda-feira já teremos esse jogo de mata-mata e saberemos qual vai ser o desfecho do Brasil nessa Copa do Mundo. O Brasil que está evoluindo, está mostrando evolução. Fez um bom jogo contra a Escócia, venceu e convenceu. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto cobertura completa para vocês. Então já se inscreve aí, ativa o sino e deixa o like. Já tô voltando, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor.
Fui, nação!